Bom dia a todos e todas. Eu começo me desculpando por não ter estado aqui ontem, mas no momento do evento eu estava no Ministério da Defesa e constatei que lá estavam assistindo o nosso evento. Havia um grupo assistindo, sim, e elogiando, né? Então, que bom, né? Estavam elogiando. Eu agradeço muito as nossas Forças Armadas tão valorosas por estarem aqui, por trazerem para nós informações sobre o seu regime jurídico que nós não temos, infelizmente, né? Nós que fizemos faculdade de direito não tivemos nenhum tipo de formação nessa área. E são muitos os casos que chegam até a Justiça Federal, em alguns setores, né, algumas subseções especificamente, que trazem problemas, questões que ocorrem, né, dentro das forças que nós não conhecemos e temos muita dificuldade para julgar. Então, esse intercâmbio, essa colaboração entre o Judiciário e as Forças Armadas é imprescindível para que a gente possa desempenhar melhor o nosso trabalho e dar a vocês que estão lá na linha de frente um pouco mais de segurança em relação às decisões que o Judiciário profere. Então, eu cumprimento já de início o doutor Roberto Carlos Rocha Caiate, que está nos vendo, será? Sim, Está online? excelência. Está sim, Estou está online, muito aqui. obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. Dr. Roberto Carlos Rocha Caiate é advogado da União, membro da Comissão Própria de Avaliação da Escola Superior da AGU, já foi integrante de banca examinadora do concurso público para provimento de cargo de advogado da União, foi defensor público no Estado do Rio de Janeiro, professor licenciado de Direito Constitucional da Universidade Cândido Mendes, Unidade Centro, foi professor de pós-graduação do CERS, Estácio de Sá. Atualmente ministra aulas de Direito Constitucional na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e é professor convidado do CEPED-UERJ na disciplina Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. E é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Direito. E cumprimento também o doutor Luiz Fabrício Taumaturgo Vergueiro, que é advogado da União, primeiro-tenente Carla Regina Moreira, a juíza federal Marisa Cúcio e a juíza federal Dinamene Nascimento Nunes, agradecendo a todos pela presença. E passo desde logo a palavra ao doutor Roberto Carlos Rocha Caiate, e salientando que estamos aqui a tratar de um assunto, né, a proteção social dos militares, que está na berlinda hoje, né, dentro do pacote fiscal. Boa sorte para todos. Sempre que se mexe com previdência, há choro e ranger de dentes, sem dúvida. Então, vai ser mais uma que a gente vai enfrentar. Com a palavra, doutor Roberto, por gentileza. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região e a Escola Superior da AGU na Terceira Região. A gente vai abordar aqui o sistema de proteção social das Forças Armadas, seus aspectos gerais e suas contribuições sociais. Esse sistema ele vem disciplinado no artigo 50A da Lei 6.880. E a gente vai começar abordando os aspectos gerais desse sistema. E a ideia, né, básica que nós precisamos ter aqui é a especificidade dos militares no nosso ordenamento jurídico, né? E uma diferença marcante diz respeito ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, sendo que esse previdenciário aqui, necessariamente, ele deve ser lido entre aspas, tá? Ele tem características tão peculiares, tão marcantes, que a doutrina e a jurisprudência majoritárias
chegam mesmo a afirmar que não existe propriamente, né, um regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, atuarialmente falando. E nós concordamos com essa visão majoritária. E de fato, né, a remuneração dos militares na inatividade, ela é totalmente custeada pelo Tesouro Nacional. Então, quanto à sua própria remuneração na inatividade, nós temos que os militares eles estão excluídos daquele conceito clássico de previdência social, que é restrito aos que contribuem para o sistema. E essa característica contributiva ela é expressa no artigo 201 da Constituição. Então, o que acontece é que as únicas contribuições previstas pelo ordenamento a cargo dos militares não são direcionadas ao pagamento de proventos de inatividade aos militares, mas sim a seus pensionistas e aos fundos de saúde das Forças Armadas. E temos que nem seria, de qualquer modo, viável, né? Ou seria muito difícil, atuarialmente falando, a criação de um regime em que os militares bancassem os próprios proventos na inatividade, por motivos inerentes à própria carreira militar, como a aposentação precoce em vista das exigências físicas da caserna, e tendo em vista ainda critérios funcionais e hierárquicos pelos quais, com alguma frequência, né, um militar ele é compulsoriamente encaminhado à inatividade por ter sido preterido na promoção por oficial mais moderno. Ou seja, é uma realidade completamente diferente do serviço público civil. Mas, não obstante essa especificidade, essa questão da natureza desse regime previdenciário, desse sistema previdenciário das Forças Armadas, ela não é pacífica. Há quem sustente a natureza estritamente previdenciária também do regime dos militares, ao argumento, né, por exemplo, de que a contribuição para o sistema, em regra, ela é direta, mas ela pode ser indireta, ela pode se dar via Tesouro Nacional. Essa contribuição indireta via Tesouro, segundo esse entendimento, não desnaturaria o caráter contributivo essencial à caracterização do sistema como previdenciário, para os que defendem essa tese. Nós, né, eu particularmente não concordo. Entendo que o caráter contributivo que caracteriza um regime propriamente previdenciário, nos termos do artigo 201 da Carta, ele necessariamente está vinculado à existência de contribuições pagas pelo próprio beneficiário do sistema. E esse não é o caso dos militares em relação à sua própria inatividade, que é bancada pelo Tesouro, como nós vimos. E, além disso, de todo modo, é atuarialmente muito difícil ou mesmo inviável um sistema previdenciário, em sentido estrito, arcando com a inatividade do próprio militar, como a gente viu. Mas defende, né, ainda essa visão minoritária que busca trazer o militar para um regime propriamente previdenciário, que não é possível afastar na prática conceitos e princípios propriamente previdenciários do regime dos militares das Forças Armadas, a despeito de toda a especificidade que a Constituição de 88 reserva à categoria. Então, ilustrativamente, não haveria, né, como afastar, por exemplo, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, que inclusive foi o que motivou muito da mudança nas regras de custeio no bojo da Lei 13.954 de 2019, destacando-se aí a inclusão como contribuintes obrigatórios dos beneficiários de pensão militar que não contribuíam anteriormente, né? E, realmente, analisando os novos aportes decorrentes dessa inclusão dos beneficiários da pensão militar como contribuintes, nós temos, inclusive, um estudo muito interessante feito na Escola de Formação Complementar do Exército, observando o impacto dessas contribuições dos agora contribuintes pensionistas militares no total arrecadado nos primeiros meses de vigência da 13.954.
foi comparado, né, o montante de arrecadação de contribuição militar dos primeiros 6 meses de 2019, ou seja, antes da 13954, com os primeiros 6 meses do ano de 2020, já depois da arrecadação das contribuições a cargo dos pensionistas prevista na Lei 13.954. E o que se verificou é que o aporte das contribuições agora pagas pelos pensionistas, ela corresponde a quase 50% do total arrecadado a título de pensão militar. Então, diante de tal mudança, né, da instituição da contribuição previdenciária a cargo de pensionistas militares e da magnitude do valor, né, agora arrecadado por esses pensionistas militares, até se pode admitir, né, que ao menos a pensão militar ela passou a ter, né, um caráter, né, o pensionista militar, o universo de pensionistas militares passaram a ficar mais próximos de um conceito, daquele conceito corrente de previdência social. Mas não obstante essa controvérsia, né, e as mudanças operadas pela 13954 no custeio, a ideia inicial básica que ainda precisamos ter ao apreciar a situação do militar das Forças Armadas e respectivos pensionistas é que o termo previdência, né, ele tem que continuar aqui sendo visto entre aspas, ele não pode ser usado em seu sentido técnico estrito, mas sim apenas para fins de comparação com regimes propriamente previdenciários. Porque a gente já frisou, o caráter contributivo, né, inerente a um regime previdenciário, conforme o artigo 201 da Constituição, ele é vinculado à existência de contribuições pagas pelo próprio beneficiário. E a gente viu que esse não é o caso dos militares em relação à sua própria inatividade remunerada. E também, né, porque em que pese essa maior aproximação da pensão militar e dos pensionistas militares em relação ao conceito constitucional de previdência, na prática e legalmente não é possível dividir o sistema colocando de um lado os militares e de outro os pensionistas militares. Então, entendemos que a previdência dos militares deve seguir sendo compreendida, entre aspas, deve continuar a ser vista através de paradigmas diversos daqueles referentes aos demais agentes públicos, aplicando-se as regras atinentes a trabalhadores e agentes públicos em geral apenas quando a Constituição assim determinar, como por exemplo no artigo 142, inciso 8º da Carta. Bom, vista aí a especificidade dos militares e a impossibilidade de se considerar estritamente previdenciário esse sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, a gente deve, né, não obstante, considerar que esse sistema, em que pese ele não ser previdenciário em sentido estrito, em que pese ele não estar incluído no conceito estrito de previdência social, ele, indubitavelmente, ele está incluído naquele conceito mais amplo de seguridade social. Tá? E conforme positivado no artigo 50A da Lei 6.880, o sistema de proteção social das Forças Armadas ele abrange a remuneração, a pensão, a saúde e a assistência em âmbito militar. E a gente pode representar esse sistema num quadro básico. E aqui eu vou começar a compartilhar alguns slides. Nós temos aí o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, esquematizado conforme o quadro que está na tela, né? Nós temos dentro desse sistema as parcelas que compõem a remuneração dos militares, as situações que ensejam a transferência para a reserva remunerada ou a reforma dos militares. Temos ainda as parcelas que compõem a reserva remunerada e a reforma dos militares, a pensão militar e a saúde, né, em âmbito militar. E todos os componentes aí do sistema de proteção social com a respectiva legislação abaixo. Tá?
E aqui nós vamos começar agora a segunda parte da nossa apresentação, né? A gente vai começar a ver as contribuições sociais para a pensão militar, né? A natureza do Instituto da Contribuição Social para a Pensão Militar, ela é inegavelmente tributária, né? Pois ela se insere perfeitamente naquele conceito de tributo dado pelo artigo 3º do CTN. É uma prestação pecuniária, é compulsória, é em moeda, não é sanção de ato ilícito, etc. Tá? E dentre os tributos, a contribuição para a pensão militar, ela se amolda melhor à categoria de contribuição para a Seguridade Social. Pois a gente viu que esse sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, em que pese ele não ser estritamente previdenciário, ele se insere no conceito mais amplo de Seguridade Social do artigo 194 da Constituição. E agora, tratando mais especificamente dessas contribuições para a pensão militar, em primeiro lugar a gente tem que ressaltar o impacto sensível trazido pela 13954 pela Lei 13954 de 2019, relativamente ao custeio no tocante a essa contribuição para a pensão militar. A Lei 13954 ela universalizou o custeio do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas quanto à contribuição para a pensão militar. E a gente teve um impacto muito grande dessa lei no tocante ao universo dos contribuintes. Tá? Vou compartilhar novamente aqui. Bom, aí no quadro nós temos a situação dos contribuintes da pensão militar, a situação anterior à Lei 13954, quando nós tínhamos como contribuintes obrigatórios todos os militares das Forças Armadas, inclusive os inativos, salvo os contribuintes facultativos, né? E nós tínhamos ainda uma série de contribuintes facultativos, aspirantes da Marinha, cadetes do Exército da Aeronáutica, cabos, soldados, né, marinheiros e taifeiros com menos de 2 anos de serviço. Esse era o quadro de contribuintes antes do advento da Lei 3765. E agora, nós temos agora nesse outro slide, né, o quadro de contribuintes para a pensão militar depois do advento da nova Lei 13954. Nós passamos a ter como contribuintes obrigatórios todos os militares das Forças Armadas, inclusive os inativos e os antigos contribuintes facultativos e os pensionistas. E a figura do contribuinte facultativo não mais existe dentro desse universo. Se for militar ou pensionista de militar, vai contribuir obrigatoriamente. Então, essa universalização de custeio foi talvez o maior impacto trazido pela Lei 13954 de 2019. Bom, vistos aí a situação dos contribuintes antes e depois da nova lei, nós vamos agora examinar as alíquotas e base de cálculo para a pensão militar. Nosso próximo slide, nós temos aí a situação, né, da base de cálculo de contribuição para a pensão militar antes e depois da Lei 13954. Antes nós tínhamos as parcelas que compõem os ganhos dos militares na inatividade e posteriormente foi incluída nessa base de cálculo o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. Então, essa foi também uma mudança significativa no bojo aí da universalização, a inclusão na base de cálculo do valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. Então, agora, os ganhos que os militares levam para a inatividade e as pensões, né, e o valor das pensões, compõe a base de cálculo para a contribuição para a pensão militar. Observando aqui que, como a gente viu, o militar da ativa ele é contribuinte da contribuição para a pensão militar.
Porém, a base de cálculo, né, sobre a qual incidirá a sua alíquota de contribuição, ela será composta somente pelas parcelas que esse militar da ativa vai levar para a inatividade, né? Na forma dos artigos 3A da 3765 e artigo 12 da Lei 13.954. Temos aí, né, dentre essas parcelas, o soldo, adicional militar, adicional de habilitação, etc. Bom, agora nós vamos passar a ver as alíquotas de contribuição à pensão militar, novamente a situação anterior e posterior à Lei 13.954. Então, o quadro anterior à Lei 13.954, nós tínhamos a alíquota ordinária de 7,5% e a alíquota especial de 1,5% do artigo 31 da MP 22.1510 de 2001. Depois da Lei 13.954, nós tivemos, continuamos com a alíquota ordinária de 7,5%, com a previsão de aumento para 9,5% para janeiro de 2020 e 10,5% para janeiro de 2021. Manteve-se a alíquota especial de 1,5% do artigo 31 da MP 2215 e criou-se uma alíquota especial de 3%, né, especificamente destinada às filhas não inválidas pensionistas vitalícias. Tá? E ainda, nós temos que o parágrafo 4º do artigo 3A da 3765, ele possibilitou, né, a partir de 1º de janeiro de 2025, já agora, no ano que vem, novas alterações nessas alíquotas, né, por via de lei. Então, a partir de 2025, essas alíquotas que estão elencadas aí, elas poderão vir a ser majoradas para além desses percentuais hoje vigentes. Bom, paralelamente, então, às alíquotas ordinárias, nós temos as alíquotas especiais, que foram mantidas ou criadas, no caso da de 3%, pela Lei 13.954. A gente vai ver com mais detalhe agora. Manteve-se, né, aquela alíquota especial de 1,5%, decorrente da norma de direito intertemporal do artigo 31 da MP 22.1510 de 2001. Essa alíquota especial de 1,5%, ela foi inicialmente destinada para os militares que lá atrás, em 2001, optaram por manter, em favor de seus beneficiários, as normas mais permissivas, mais generosas de pensão militar, postas na redação original da Lei 3765, anteriormente às alterações levadas a cabo pela MP 22.1510 de 2001. E essas regras mais permissivas da redação original, elas previam, por exemplo, que filha de qualquer condição, mesmo capaz e casada, né, fosse pensionista de seu falecido pai militar, ainda que essa filha fosse uma profissional plenamente inserida no mercado de trabalho. Mas, né, o legislador, ele colocou agora, com a 13.954, uma regra específica, uma alíquota especial destinada exclusivamente às filhas não inválidas pensionistas vitalícias. E essas filhas não inválidas pensionistas vitalícias descontarão essa alíquota especial de 3%. Então, por exemplo, pai militar, suponhamos um pai militar instituidor lá atrás, em 2001, que ele tenha optado por contribuir com 1,5% para manter a filha não inválida como pensionista vitalícia. Caso morto esse pai instituidor anteriormente ao advento da Lei 13.954, essa filha maior e casada e capaz estava até então recebendo regularmente sua pensão militar por força da contribuição de 1,5% e sem a incidência da contribuição para a pensão militar, porque ela ainda não era contribuinte antes do advento da 13.954. Com o advento da Lei 13.954, é que os pensionistas passaram a ser contribuintes obrigatórios. Então, aqueles pensionistas cujo genitor optou em vida pelo recolhimento dos 1,5% e estavam abraçados pelo artigo 31 da MP 2215, além da alíquota ordinária, eles passaram a descontar também a alíquota especial de 1,5%. E, especificamente, as filhas não inválidas pensionistas vitalícias, elas
passar a descontar, além da alíquota ordinária, também a alíquota especial de 3%. E aqui o detalhe é que a filha não inválida, pensionista vitalícia, né, a alíquota especial que vai incidir, né, sobre essa filha não inválida pensionista vitalícia não será a de 1,5%, mas sim a alíquota especial de 3% em conjunto com a alíquota ordinária. Então agora, para uma melhor compreensão desse novo sistema de alíquotas, a gente vai ver, né, alguns exemplos práticos, tá? O caso número 1, que a gente está vendo aí no slide, é uma filha médica, casada, válida e capaz, pensionista de militar falecido em 1998. Considerando aí a data da morte do instituidor da pensão, ela vai estar regida pela redação original do artigo 7º, inciso 2º da 3765, anterior à MP 2215. Redação original que favorece como pensionista a filha de qualquer condição. Então, essa senhora, ela vai ser filha não inválida, pensionista vitalícia de pai militar instituidor. Sobre a sua pensão, irá incidir a alíquota ordinária de 10,5%, somada à alíquota especial de 3%. Agora, no nosso segundo caso hipotético, suponhamos uma filha professora da rede estadual, divorciada, válida e capaz, né, pensionista, filha de militar falecido em 2010, sendo que esse militar ele optou lá atrás, em 2001, pelo recolhimento dos 1,5% para manter em favor da filha as regras de pensão anteriores à MP 2215, mais especificamente o artigo 7º, inciso 2 da 3765 na redação original, favorecendo como pensionista a filha de qualquer condição. Então, nesse caso aqui, essa filha ela vai recolher, né, a alíquota ordinária de 10,5%, somada à alíquota especial de 3%. Né? Ela não vai recolher os 1,5%, vai ser a alíquota ordinária de 10,5% somada à alíquota especial de 3%. E agora aqui o nosso terceiro caso hipotético. Vamos supor uma neta, né, de militar instituidor, órfã de pai e mãe. Né? O militar instituidor, seu avô, faleceu em 2015 sem qualquer outro beneficiário de pensão e optou em vida pelo pagamento da alíquota de 1,5% lá atrás em 2001. No caso, essa neta beneficiária, né, ainda que não inválida, ela vai ser pensionista vitalícia do avô militar instituidor por força da redação originária do artigo 7º, inciso 3º da Lei 3765. Ela vai contribuir com a alíquota ordinária de 10,5%, né? E também ela vai contribuir com a alíquota especial de 1,5%, né? E não a de 3%. Ela vai estar abrangida pelo inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 3º-A da 3765 na redação atual. Ela não vai estar abrangida pelo inciso 1, porque ela é neta não inválida e não filha não inválida. E o avô instituidor foi optante lá atrás, em 2001, estando abrangido pelo artigo 31 da MP 2215. E agora o nosso quarto caso hipotético. Uma filha universitária de 22 anos, filha de militar falecida em 2018 e não optante em 2001. Esse benefício ele vai ser regido pela previsão do artigo 7º, inciso 1, a linha D da Lei 3765, na redação atual, né, que normatiza que serão beneficiários de pensão os filhos ou enteados até os 21 anos de idade ou até 24 anos, desde que sejam estudantes universitários, como o caso aqui em tela. Então, essa estudante universitária em questão, ela vai ter direito à sua pensão até os 24 anos de idade, e durante esse período ela vai contribuir somente com a alíquota ordinária de 10,5%. Ela não vai ter contra si
as alíquotas especiais. Por quê? Porque elas não vão incidir aqui, nem o inciso 1, nem o inciso 2. Essa moça do caso, ela é filha não inválida pensionista, né? Ok? Mas ela não é pensionista vitalícia, né? Uma vez que seu benefício ele vai perdurar apenas até os 24 anos de idade. E esse benefício, por outro lado, nada tem a ver com o artigo 31 da MP 22.15.10 de 2001, porque o instituidor, como a gente viu, faleceu em 2018 na condição de não optante. Agora, notem que nesse mesmo caso, né, nesse mesmo caso de filha universitária de 22 anos de idade, nessa mesma configuração, se o pai tivesse sido optante dos 1,5% lá em 2001, a gente teria aqui uma situação diversa. A gente teria uma filha não inválida, pensionista, vitalícia de pai militar instituidor. E aí sim, ela estaria sujeita à alíquota ordinária de 10,5%, somada à alíquota especial de 3%, que é destinada especificamente às filhas não inválidas pensionistas vitalícias. Bom, ainda sobre essa contribuição de 1,5%, cabem algumas considerações adicionais, tá? Ela vai incidir, né, sobre base de cálculo que engloba as parcelas que compõem os proventos na inatividade dos militares optantes em 2001, na forma do artigo 31 da MP 22.15, ou seja, o militar na ativa em 2001 passou a recolher os 1,5% sobre base de cálculo formada pelo que ele levaria à frente para a inatividade, né? Ou ainda, né, se já inativo em 2001, recolhia os 1,5% sobre seus proventos. Essas parcelas que o militar faz jus na inatividade, elas eram previstas no artigo 10 da MP 22.15 e hoje estão no artigo 12 da Lei 13.954. Dentre elas, soldo adicional militar, adicional de habilitação, dentre outras, ali elencadas. E após a 13.954, né, a nova redação trazida pela 13.954, ao artigo 3A da 3765, os 1,5% ele passou a incidir também sobre base de cálculo composta pelo valor integral da cota-parte percebida a título de pensão militar pelos pensionistas, né? Pelos pensionistas daqueles militares optantes em 2001 e agora falecidos. Então hoje a gente tem que essa contribuição de 1,5% ela vai ser paga tanto por militares optantes em 2001 quanto por pensionistas, né? E aqui cabe uma reflexão acerca dos 1,5% pago pelos militares optantes em 2001. E por quê? Por força do comando do artigo 14 da Lei 13.954, segundo o qual poderá ocorrer a renúncia pelo militar em caráter irrevogável ao disposto no artigo 31 da MP 22.15, que poderá ser expressa a qualquer tempo, vedada a qualquer espécie de restituição. Então, o que acontece? Hoje, no tocante aos 1,5% a cargo do militar, né, do militar optante em 2001, há essa previsão expressa de renúncia, ou seja, o militar ele pode simplesmente deixar de recolher a exação tributária por ato de vontade própria e a qualquer tempo. E com isso, nós entendemos que essa nova configuração legal retira dos 1,5% recolhido pelo militar optante a natureza tributária da exação, dada no artigo 3º CTN, né, segundo o qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, se não há mais essa compulsoriedade, não há obrigação propriamente tributária, né? Eu, por exemplo, não posso renunciar a deixar de recolher a minha contribuição previdenciária oficial, por exemplo. Eu não posso deixar de recolher o meu IPTU, renunciar ao meu IPTU. Então, essa perda da natureza tributária, a nosso ver, isso tem implicações práticas, né? Como a perda de garantias tributárias, como a anterioridade. Mas aqui é importante ressaltar que essa questão ela não se coloca em relação ao pensionista que recolhe os 1,5%. Né? Por quê? Porque o artigo 14 da 13.954, que trouxe essa possibilidade de renúncia, ele é restrito aos militares optantes. Em relação aos pensionistas, a contribuição segue tendo
uma natureza, segue tendo aquela natureza propriamente tributária, ela segue compulsória. Por quê? Porque inexiste para os pensionistas que recolhem 1,5% a possibilidade de renúncia, essa possibilidade de deixar de recolher a exação. Bom, a gente vai adentrar aqui agora. Doutor Roberto, o senhor me desculpe, mas o nosso tempo está esgotado. Se puder abreviar. Sim, eu vou. Claro. Bom, a gente faltou aqui só o último tópico, né, na nossa apresentação, que são a contribuição destinada ao custeio dos fundos de saúde militar, FUSEX, FUSMA e FUNSA, né? Os militares têm direito à assistência médica hospitalar para si e seus dependentes, e os fundos de saúde eles são uma forma de viabilizar esse direito, né? A Lei 8.237 previu a natureza compulsória da contribuição para os fundos, mas não dispôs acerca da base de cálculo e alíquota, e o STJ, corretamente, considerou inviável a cobrança de contribuição para esses fundos, né? Sem a disciplina em lei de todos os aspectos da exação tributária, como alíquota e base de cálculo. E isso só veio a ocorrer com o advento da MP 22.1510 de 2001. Reafirmou-se aqui a natureza jurídica tributária dessa contribuição para os fundos de saúde militares. Então, só com o advento do artigo 25 da MP 2215, essas contribuições elas foram estabelecidas em seus devidos contornos legais, estabelecendo-se uma alíquota de até 3,5% ao mês, incidente sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e a pensão militar. E essa contribuição para os fundos, ela pode ser classificada também como uma contribuição social para a Seguridade Social, a exemplo da contribuição para a pensão militar, visto que o artigo 194 da Carta coloca a saúde como parte da Seguridade Social brasileira. Tá? Então, nós temos essa alíquota em valor máximo de até 3,5%, mas na prática pode-se dar a incidência de alíquotas menores. Por exemplo, no FUSMA, a gente tem hoje a portaria 333 estabelecendo uma alíquota de contribuição de 1,8%, né, para o contribuinte titular, e alíquotas adicionais de 0,3% e 1,2% para cada dependente direto ou indireto, até o limite total de 3,5%. Né? Então, hoje, um militar da Marinha sem dependentes ele vai recolher 1,8% a título de contribuição para o FUSMA. E aqui é um dos pontos dessa segunda reforma da Previdência, veiculada recentemente nos meios de comunicação, que é a fixação dessa contribuição para os fundos militares em 3,5% cheios, ou seja, não haveria mais a possibilidade de exação tributária inferior aos 3,5%, hoje previstos apenas como teto legal máximo dessa contribuição pelo artigo 25 da MP 22.15.10. Tá? Bom, eram essas as nossas considerações, eu agradeço a todos e estou à disposição para debates e questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Roberto. Eu já vou, então, pular aqui a pedido do doutor Fabrício, passar diretamente a palavra para primeiro-tenente, e ela me disse que é primeiro-tenente, não primeira-tenente, que não tem flexão de gênero aqui ainda, né? Primeiro-tenente da FAB, assistente social graduada pela Faculdade Paulista de Serviço Social, com experiência profissional como perita social na Justiça Federal. Na área de saúde, contexto hospitalar, em organização militar, comando da aeronáutica, sistema penitenciário, terceiro setor, e é doutoranda em serviço social pela PUC de São Paulo e mestre em ciências do cuidado em saúde da USP, especialista em saúde pública. Com esse currículo vasto, passo a palavra à nossa primeiro-tenente Carla. Temos 15 minutos. Acho que o... Bom, deixa eu afastar. Primeiramente, né, peço licença ao mais antigo, como uma tendência militar que nós temos, né? Bom, eu concluí meu doutorado, né, agora em junho, e eu estudei a reserva militar, né, para tentar entender qual o significado da reserva militar na vida dos militares, né? Está disponível já
na plataforma CAPES, né? Quem tiver interesse pode estar fazendo acesso. Como assistente social, né, trabalhando na Força Aérea Brasileira e pesquisadora também desse campo, né? Porque a partir do momento que eu entrei na Força Aérea, eu tive o interesse, né, de pesquisar. Então, além do doutorado, eu já tenho algumas publicações, né, nesse campo, porque é um campo que me instiga o tempo todo, né? Quando a gente pensa na proteção social dos militares, é importante a gente fazer um resgate histórico, né? As instituições das Forças Armadas, elas foram instituídas para a manutenção do Estado, né? Então, o Estado, ele garante uma proteção através das Forças Armadas, né? Então, quando a gente fala que na pensão militar a gente tem a contribuição do Tesouro, né? É importante ressaltar que a gente não tem a contribuição patronal, porque a gente está falando de um servidor público de caráter especial, que tem, no âmbito da sua função, a proteção do Estado, o caráter da disponibilidade permanente. As Forças Armadas, em qualquer momento, pode estar acionando esse militar. Então, é um militar que ele tem que estar disponível o tempo todo. Então, esse regime de prontidão exige uma entrega total desse trabalhador. É um trabalhador que se difere das demais categorias. Então, quando a gente vai olhar para o campo militar, é importante que a gente compreenda quais são as similitudes, né, que existe dentro desse campo militar, as suas especificidades. Não é um trabalhador como um servidor público comum. Eu já fui servidora pública, né, Secretaria do Estado, de Saúde, do Sistema Penitenciário, né, e eu posso dizer, assim, como é diferente você ser servidora pública e você ser uma servidora pública de caráter especial das Forças Armadas. Então, você tem uma disponibilidade permanente para o trabalho. Então, essa disponibilidade permanente, ela tem sim uma proteção do Estado. A nossa política protetiva, ela é uma política de caráter contributivo obrigatório, né? Os militares, para ter acesso tanto à pensão militar, quanto também a política, seja de proteção da assistência social, através do CISESO, né? Então, na aeronáutica, nós temos o sistema de serviço social, seja o serviço de saúde, é uma contribuição compulsória. Então, não é permitida a escolha, né? Para poder, se você vai contribuir ou não. É uma contribuição compulsória e obrigatória que todos os militares estão inerentes, seja um militar de carreira, seja um militar temporário. Então, ele sempre vai ter esse desconto para poder garantir esse sistema de proteção, que também segue aí, né, com o apoio do sistema público, da União. Diferente, né, do regime geral, como eu falei, que tem a contribuição patronal, né, nós não temos. Então, a gente tem, sim, a proteção da União para a garantia das Forças Armadas. Então, eu sempre gosto, né, de pensar na perspectiva histórica, né? E também no contexto que a gente vivencia hoje, que é o contexto neoliberal. Então, dentro do contexto neoliberal, quando a gente olha, né, para alguma categoria que aparentemente parece ter mais direitos, isso traz um grande incômodo para a sociedade, porque a gente está numa era de destituição dos direitos conquistados pela classe trabalhadora, né? Eu lembro quando eu entrei na PUC São Paulo, quando eu passei pela entrevista no doutorado e eu falei que eu ia estudar reserva militar, a professora ela se incomodou bastante, né, na ocasião, porque ela entendia que era uma categoria de privilegiados, né? Quando, na verdade, não se trata de privilégios, trata-se de uma categoria que tem ainda garantia dos direitos. Só que, numa sociedade, né, no Estado neoliberal, isso é distante, né? Por quê? Porque a gente tem aí essa perda, né, dos direitos da classe trabalhadora. Então, é uma categoria especial, é uma categoria que contribui para poder ter a proteção social também, né? Eu gostaria de estar ressaltando isto. É, é, é claro que a gente tem aí uma necessidade de algumas reflexões, como foi apontado, né, pelo palestrante,
em relação à questão da pensão para as filhas, né? Se a gente for analisar, até outro dia eu estava pensando, né? Falei, puxa, se a gente olhar mesmo a fundo, tem uma questão até anticonstitucional, né? Por que a proteção para as filhas mulheres? Porque se a gente tem a igualdade do gênero, né, garantido na Constituição Federal, mas tem um histórico, né? Que ela surge para proteger a família, né? Então, aqueles pais que vão para a guerra, né? Então, ela tinha esse caráter. É que atualmente, né, em tempo de paz, a gente questiona mesmo, né? Eu mesmo, como assistente social, muitas vezes estou ali atendendo, né? E me deparo com essas situações, né? Eu fico pensando, puxa vida, né? É uma pessoa que está tendo uma pensão, que está tendo uma proteção do Estado ainda, mas que é totalmente produtiva, né? Então, de fato, não só no contexto militar, mas a gente tem outros regimes, né, que filhas também recebem pensão. Haja visto aí Maite Proença, né, que também recebe pensão até hoje do seu pai, né? Então, na verdade, acho que a gente tem que olhar Era do é, Ministério o, Público isto. do Estado. O pai acho que era procurador federal, se não me engano, né? Não, era Ministério Ministério. Público do Estado de São Paulo. Então, ela recebe. Também, né, Maite Proença. Ela é uma mulher independente, né? Foi casada com um dos diretores da Globo, né? Enfim. Então, acredito que a sociedade precisa fazer um debate mais amplo, não só com as Forças Armadas, mas olhar para os outros regimes também, né? O próprio regime dos trabalhadores do Poder Judiciário também se difere do regime geral, né? E pouco se fala dessas questões, né? Então, as Forças Armadas, elas ficam muito como alvo, né? Em qualquer momento, a gente sabe também que isso tem a ver com a própria trajetória histórica, né, das Forças Armadas. Avalio sempre que tem a questão do processo ditatorial, o quanto isso influencia, né? Que eu sempre gosto de dizer, eu sou professora também, então sempre gosto de dizer nas minhas aulas, né? Que todo mundo fala ditadura militar, eu falo não, uma ditadura cívico-militar, porque a gente ali tinha, na verdade, um golpe econômico também, né, que foi implementado. Então, é importante a gente resgatar o contexto histórico, né, e não olhar só para as Forças Armadas, mas também eu faço um convite para que se olhe para os outros regimes, né, regimes já aí jurídicos, outros regimes, não só o regime geral, né, mas os outros regimes também de servidores públicos, para a gente analisar. Porque não é só a filha do militar que recebe a pensão, né? O militar ainda tem essa questão, tinha um contexto histórico, ele ia para a guerra, então era para manter a proteção do núcleo familiar. As demais categorias. Por que será que Maite Proença recebe pensão militar? Qual o fundamento? Né? Se a gente falar, não era um trabalhador, né, que foi para a guerra o pai, né? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Faço até aí uma provocação aí para a mesa, né? Para que amplie o debate, né? Com os demais regimes, para não olhar apenas para nós, né? Bom, são essas considerações que eu gostaria de estar fazendo, né? Eu aí me coloco à disposição, né, como pesquisadora desse campo militar, que é um campo de trabalhadores, né? Eu sempre faço questão de ressaltar que nós somos trabalhadores militares, né? Estamos aí sujeitos a todas as perdas, né, que a classe trabalhadora vem sofrendo. Aqui eu estou vendo os nossos queridos veteranos, né? Que aí o meu estudo sobre a reserva eu pude verificar as perdas que essa categoria vem tendo, que todo mundo imagina, né? Todo mundo fala no contexto social que o militar, quando ele vai para a reserva, ele tem o mesmo rendimento de quando ele está na ativa. Isso não é real, tá? Porque a gente, com a lei de 2019, ocorreram algumas gratificações que o militar que está na reserva, ele passa a não ter acesso. Então, é uma perda significativa. A gente se depara com militares da reserva que têm que se manter no mundo do trabalho ainda ativo para continuar sobrevivendo, né? Porque ele tem um corte, sim, na sua renda. Então, são questões, até eu lembro que no final do meu doutorado, né, quando eu fiz a defesa, as pessoas não imaginavam, né, que havia essa realidade no mundo militar, que eram trabalhadores que também tinham perdas, né? Bom, então é isso que eu gostaria de falar, estou à disposição. Muito obrigada. Bem, cumprimento a nossa primeiro-tenente, Carla. Muito boa
Muito boa exposição, bons questionamentos. Agora vamos para o nosso debatedor, doutor Luiz Fabrício Taumaturgo Vergueiro, que é advogado da União, doutor em Direito Internacional pela USP e em Modelagem de Sistemas Complexos pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da mesma... Puxa vida, doutor. Mestre em Direito pela Universidade Bandeirante de São Paulo, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público e Visiting Fellowship, é isso? Em Defesa e Segurança Hemisférica pelo Colégio Interamericano de Defesa. Está com a palavra, doutor Fabrício. Muito obrigado, doutora Marisa. Cumprimento os demais palestrantes. Faço uma especial saudação ao meu colega advogado da União, doutor Roberto, lá da Procuradoria Regional da União, na 2ª Região, no Rio de Janeiro. Ele herdeiro de uma longa linhagem de especialistas em direito militar daquela Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro. Eu brevemente faço algumas considerações, levando em consideração, em pensamento, tudo que foi dito. Alguns anos atrás, eu fiz um dos cursos que eu fiz em Gestão de Recursos de Defesa. Curso de Gestão de Recursos de Defesa da Escola Superior de Guerra. E quando nós falamos em recursos de defesa, a primeira coisa que vem à mente são os sistemas, né? O míssil, o navio, o submarino, o tanque de guerra, carro blindado. Mas, sem dúvida, dentre todos os recursos de defesa que qualquer país tem, não só o Brasil, o principal recurso de defesa são as pessoas. O avião não voa, o submarino não navega, o navio não navega, o míssil não é disparado, se não tiver alguém treinado e pronto para fazê-lo, e sempre no contexto mais difícil em que qualquer ser humano pode estar, que é o contexto do conflito armado, da guerra. Então, feitas essas considerações, muito me agrada perceber que estamos aqui falando da gestão de um recurso que é o recurso essencial da defesa de qualquer país, que são as pessoas. As armas, os aviões, isso dá-se um jeito de comprar. Agora, formar um militar para pilotar uma aeronave, para tripular um submarino, isso leva anos, né? Leva décadas. Então, temos que ter muito cuidado em balancear as necessidades, os recursos da sociedade, com essa necessidade que esperamos nunca venha a existir, mas que pode existir, do emprego dessa categoria especial de trabalhadores nas situações mais difíceis que possa passar qualquer sociedade. Muito obrigado. Eu agradeço todos os integrantes da mesa, cumprimento em especial a nossa primeiro-tenente Carla, o doutor Fabrício e o nosso doutor Roberto Carlos, que tão bem expôs, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de todos. Eu acho que nós vamos ter que pular aqui a fase de perguntas, porque deixar para o final de todas para o final, então. Então, declaro encerrado esse painel e vamos rapidinho para o segundo painel e agradeço a todos e todas. Muito obrigada.